Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Esse é mais um vídeo da Maratona Mental e a minha dica é: assista sempre os vídeos na ordem. O link da playlist tá na descrição. Vamos lá então, pessoal. Final da segunda semana, então vídeo número 14. Então vamos aqui para nossa revisão e consolidação. Deixa eu colocar no cantinho aqui e logo de cara aquela voadora no meio do peito, né? Como você reage ao caos? Medo é uma coisa, caos é outra. Então, medo é quando você tá com aquela sensação de eu acho que tá vindo um furacão aí. E aí você fica com medo, né? Ou quando você vê ele de longe e fala, ixi, e agora, hein? Tô com medo. E caos é quando você tá no meio do furacão. Você tá no olho do furacão. E aí ele já chegou, e aí o que você faz com isso, né? Então é muito importante a gente buscar sempre na palavra. Então eu vou trazer aqui dessa vez para vocês 2 Coríntios 4, 8, 9, beleza? Então aqui, nova tradução com a linguagem de hoje, fica bem simples de entender, que diz o seguinte: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Vamos continuar aqui mais um pouquinho, né? Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então olha só quanta coisa, né? Aqui Paulo está descrevendo que justamente, né, o verdadeiro vencedor, né? Vou diminuir só um pouquinho para caber aqui. Que é justamente aquele que sente a pressão, né, mas ele não perde o propósito. Então, que nem no futebol. Tem muito jogador que amarela e os vencedores não. Os vencedores sabem realmente administrar, né? A mentalidade do vencedor, que é justamente tudo isso que a gente vem abordando aqui, esse desenvolvimento da mentalidade, né? Ela não é imune, né, ao caos, tá? Isso não tem como, porque muitas vezes a gente se vê numa situação que não tem mais como sair. Então não deu para evitar aquela situação indesejada, mas o que fazer no meio desse caos, né? Então a mente do vencedor, ela acaba sendo treinada para permanecer em paz no meio desse caos. Muito louco, né? Então, medo é algo que você está com receio, está um pouco mais distante, né? Medo, até quando você vê a situação chegando. Agora, caos, você está no meio do problema. Agora, como que você vai manter a paz no meio do caos? Aí somente o verdadeiro vencedor, né? Tem uma palavrinha que eu tenho até amigos, né, que já tatuaram ela em outros idiomas e etc., que é justamente a palavra resiliência. E essa palavra, que vem do latim resilire, né, que significa saltar de volta. Ou seja, vamos traduzir aqui como se recompor, né? Fica mais fácil da gente compreender também. Então, quando alguma coisa dá errado, né? Poxa vida, né? Já não tem muito o que fazer. Agora, como lidar com aquela situação, né? Então, alguma coisa deu errada, né? O cérebro ali da pessoa que é, então, resiliente, da pessoa que consegue se recompor, ele não entra em pânico, né? Então, ele evita pânico, porque acaba piorando as coisas, né? Ele entra justamente no modo solução. Então,
tô no olho do furacão, o que eu preciso fazer ali? Se eu entrar em pânico, ferrou, o furacão vai levar eu embora. Agora eu preciso entrar no modo solução. Como é que eu saio do meio disso aqui? Deixa eu respirar, vamos tomar decisão, né? Então, o que eu posso aprender estando no meio desse problemaço aqui, mas eu vou sair, né? Então, esse pensamento, essa parada, essa respiração, como a gente já viu aqui, ela acaba alterando então a química cerebral. A gente falou muito dessa parte de neuro até aqui, vamos continuar falando, né? Então, você percebe que com essa situação do cérebro, né, liberando substâncias, né, liberando, por exemplo, a dopamina, que é a motivação, né, vai fazer você dar um jeito de resolver esse problema no meio do caos, de manter a paz, né? Ao invés de liberar, então, por exemplo, né, do lado oposto, né, no caso do pânico, que seria a adrenalina. E a adrenalina acaba te gerando medo, e o medo te paralisa. E você fica paralisado no meio do olho do furacão, você vai ter um problemaço também, né? Então, quando a gente entende essa questão da respiração, essa questão da gente controlar os nossos pensamentos, entender tudo como que funciona, né? Do lado da espiritualidade, do lado da ciência, do lado da biologia, do lado do comportamento também, tudo vai ficando muito alinhado, né? E eu costumo ver o seguinte, né? Quando você está no meio do caos aí, e são muitos na nossa vida, né? Caos é igual a teste, tá? Então, não é o problema que vai te definir, né? É o modo como você lida, né? Como você reage a ele, tá? Então, todos nós enfrentamos muitos problemas, todos nós, de repente, estamos no meio de uma situação ali que, poxa vida, o que eu vou fazer, né? Que nem eu, tempos atrás, né? A minha cachorrinha estava ali com poucos meses de vida, né? E acabou pegando assim, mesmo vacinada, né? Com tudo certinho, acabou pegando ali uma virose super complicada, desidratou muito rápido, já era de madrugada e não tinha muito o que fazer. Então, na hora ali, você fica triste, você quer chorar, você quer se desesperar, porque você não suporta ver, né, sua cachorrinha ali assim. E eu lembro de respirar, contar até 3 e não tenho o que fazer. Vamos pro modo solução. Depois pensa, ai, que dó, coitadinho e tal, mas na hora ali, carro, veterinário, 24 horas, bora resolver isso aí, né? Então, é muito importante você desenvolver também essa resiliência, independente do tipo de situação, mesmo que seja um extremo aí, né? Alguma coisa envolvendo até risco, né? Mais elevado, como era o caso aí. Então, assim, se não fosse esse modo de solução, né, a gente ia ter perdido a nossa cachorrinha, né? Então, evitar o pânico faz você se movimentar, tá? Ao invés de você ficar parado ali no meio do problema, né? Então é a mesma situação no dia a dia. Por exemplo, você pega lá 2 pessoas, né? Uma perdeu o emprego, a outra também. Uma tá chorando, a outra tá, não vou falar sorrindo, né? Mas ela tá aprendendo justamente algo com aquela situação. E muitas vezes essa adversidade, mesmo o caos, que é um teste, ele vira uma oportunidade pra gente, né? Então eu lembro, por exemplo, né, quando eu saí do meu emprego, foram quase 10 anos de carteira assinada, então já contei a história várias vezes no canal, mas passando bem rapidamente aqui, né? Eu cheguei a pedir demissão no finalzinho do ano, depois na volta, ali bem no comecinho do ano, eu acabei me arrependendo. Falei, não, deixa quieto, não vou sair não. Todos ficaram felizes, porque eu era muito bem quisto ali, né? Só que na primeira oportunidade que a empresa teve ali de cortar algumas cabeças para reduzir custo, né? Opa, ele tinha falado que queria sair, né? Então vamos cortar ele. E aí eu fui mandado embora no momento que eu não queria sair. Então, naquela fase, muita gente saiu. Foram muitas pessoas de vários departamentos. Eu lembro de pessoas chorando, pessoas desesperadas, etc. E eu tava assim, é a minha oportunidade para carreira solo. Eu já trabalhava, fazia meus freelas ali. É minha oportunidade de agora ir para cima mesmo, né? Então, como você reage a esse tipo de situação? Então, perder o emprego é ruim? É, mas de repente é o que você precisa deixar para trás, é um ciclo que você tem que fechar para ir muito mais longe, né? Com aquilo que Deus preparou para a gente, né? Então, cumprir com o nosso propósito também, né? Então, desespero ou oportunidade de recomeçar,
Vai de cada um, mas a gente precisa realmente se desenvolver cada vez mais nesse sentido para, independente do âmbito da vida, né, pegar esse caos aí, respirar, matar no peito e falar: opa, eu consigo ainda enxergar algo bom no meio disso aqui, né? Então a mente que está treinada realmente para vencer, né, ela não se preocupa muito com a circunstância. Então tem situações que vão ser mais rápidas, mais fáceis, né, menos sofrido, mas vai ter muito caos, muito problema, muita dificuldade, muito teste. Por isso que eu coloquei aqui caos igual a teste, né? Então, dica que eu tenho para vocês aqui, para praticar, para refletir também, né? Durante esses 7 vídeos, né, mais recentes aqui, a nossa segunda semana, vamos falar dessa maneira, né? Em quais momentos aí, anotem, escreve no papel, né, como eu venho falando sempre, em quais momentos aí que você lembra que você foi guiado pela fé? Lembra de substituir o medo pela fé? Então, em quais momentos ali que você conseguiu, né, ser guiado pela fé? Dá uma refletida aí, anota isso aí. E em quais momentos que o medo acabou te guiando? Seja sincero consigo, para você continuar com esse compromisso de lapidar cada vez mais e domar esse medo, tá? Para colocar a fé no lugar. Outra questão muito importante também é como que você reagiu, por exemplo, em situações assim, coisas que fugiram do seu controle. Ou seja, você estava no meio do furacão ali já, você se desesperou, você respirou, você matou no peito, você viu alguma coisa boa dali e saiu bem, ou ficou pior do que estava antes. Como é que faz aí? Como é que foi? Né? Então reflita sobre isso, porque tudo que você já conseguiu fazer vai começar a entrar no automático, porque agora você já entendeu o processo. E o que você não conseguiu, ou seja, onde o medo ainda tomou conta, onde o caos te travou ali, são coisas que você está anotando justamente para quando enfrentar alguma coisa semelhante ou até pior, saber lidar com isso, tá? Então, olha para trás, seja muito sincero, e o que você aprendeu vai automatizando, né? E o que você ainda não conseguiu, é importante que você pelo menos tenha esse conhecimento para identificar e falar: putz, eu poderia ter pensado diferente, eu poderia ter agido diferente, eu poderia ter, né, crido, né, ter tido mais fé e não tive, né? Então reflita sobre tudo isso, tá? E aqui a gente vai encerrando dizendo o seguinte: você está aprendendo cada vez mais aqui a dominar a sua mente. Tenho certeza disso, que a cada vídeo aqui a gente vai falando sobre áreas diferentes, né? Mas dominar a mente, da mesma forma que eu falei para vocês que a questão ali do medo, né, ele sempre vai existir, ele é natural, mas você tem que saber colocar ele no devido lugar, né? Então, dominar a sua mente não significa que você vai dar um delete, que você vai formatar, que você vai apagar suas emoções, não. É simplesmente você dominando e colocando as coisas no lugar, né? Então, assim, pelo que eu acredito, pelo que eu leio, pelo que eu entendo, né? Deus não quer que a gente seja de ferro, não é isso não. A gente é de carne e osso, né? Mas Ele quer que a gente seja firme, e uma coisa é diferente da outra, né? Então, beleza, firmeza, vamos entender aí como um terreninho, né? Onde a fé ela pode florescer, pode crescer, então, mesmo no meio do caos, certo? Então revisa tudo isso, consolida isso, seja sincero consigo olhando para trás, porque para frente agora a gente vai ver muita transformação prática também. O que a gente veio tratando aqui até então é olhar de dentro para fora, aprender a domar situações aí, né, medos, né, desenvolver um pouco da fé também, entender a questão do caos, enfim, vários fatores que conectam a nossa mente com o cérebro, com o corpo, com o comportamento, com a energia, com a frequência, com a postura, muita coisa envolvida mesmo, né? Então, justamente para você já começar a se portar, né, justamente como um vencedor, né, que na verdade o vencedor, ele também não é de ferro, ele também não é infalível, ele também não é nada diferente de nós. O vencedor, ele tem simplesmente essa mentalidade super alinhada,
é super definida, super bem resolvida. Então eu vim moldando isso na minha vida aos poucos, aprendendo aí as duras penas, vamos falar assim, e sempre entendendo, né, a mentalidade de um vencedor e trazendo para o meu mundo. E é o que eu quero levar para vocês também. E só vocês colocando em prática que vão colher esse fruto e vão querer cada vez mais lapidar isso aí. Porque vencedor não é o cara que, né, ou a menina, a mulher, a moça, que nunca sente medo. Não é isso, não. O medo existe, a gente já aprendeu isso, né? Agora é aquele que realmente nunca entrega, né, o comando, né, o controle para esse medo. Porque a mente é que está no controle. Quanta coisa para internalizar, para refletir, para colocar em prática. Comenta aí o que você mais achou bacana no conteúdo desse vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui na Maratona Mental, não deixe de conferir na descrição e também no primeiro comentário fixado a playlist para você assistir tudo direitinho, na ordem e não ficar aí perdidão ou perdidona. Se curtiu, deixa seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!